Desde o início da pandemia que Bolsonaro ele vem se colocando contra a política de isolamento que é adotada no mundo inteiro, né, e que está sendo adotada, que foi adotada no Brasil também por conta dos governadores. Ele foi contra desde o início. E aí ele propôs o tal do isolamento vertical, que segundo Átila, que é especialista no assunto, isso não é nem debate na academia. Dentre os cientistas, isolamento vertical não é nem debate, não é nem assunto, segundo Átila, né? E aí Bolsonaro resolveu dar uma de guru aí, isolamento vertical. Enfim. E aí veio todo o discurso, isso é uma gripezinha, não sei o quê. E o embasamento dele, quer dizer, embasamento entre aspas, aqui não tem embasamento nenhum. O argumento dele é de que essa política de isolamento vai afundar a economia. E segundo ele, sem essa política de isolamento compulsório, a economia não iria afundar tanto. Isso é uma mentira, simplesmente é uma mentira, porque mesmo que o Estado não fizesse absolutamente nada, o Estado ficasse parado e deixasse a economia do mesmo jeito, né, não obrigasse ninguém a fechar as portas, o colapso do sistema de saúde iria provocar uma convulsão social tão grande, um desespero tão grande, que as pessoas voluntariamente iriam parar de consumir, voluntariamente as pessoas passariam a ficar dentro de casa e o tombo na economia iria vir de qualquer jeito. Só que viria com muito mais mortes, né, por conta do colapso no sistema de saúde. Mas esse é um discurso que ele julgou que seria conveniente do ponto de vista político, né? Porque os governadores estão implementando a política de isolamento, né? Ele não pode impedir isso. Enquanto isso, ele diz que é uma gripezinha e que o tombo na economia está sendo provocado pelos governadores. Eu não tenho nada a ver com isso. A crise é provocada pelos governadores. É um discurso muito conveniente do ponto de vista político. Conveniente, assim, para aquela parcela lunática dos seus eleitores, né? Que eu não sei exatamente qual é a porcentagem, se é um 20%, 30%. Perante essa parcela lunática, que é sem cura, que não tem jeito, que o pessoal chama aí de gado, né? Isso é muito conveniente, esse discurso aí. Mas tem desgastado a imagem dele perante uma parcela significativa da população, perante os profissionais de saúde e os familiares dos profissionais de saúde, né, que estão vivendo de perto toda essa situação, e ele tem desgastado bastante a sua imagem por conta disso aí. Só que o discurso de Bolsonaro, ele não é apenas um discurso que levaria a mais mortes. Esse discurso também leva a uma depressão econômica maior. É muito simples entender. Quanto mais radical é o isolamento, menos tempo ele dura, né? Porque quanto mais radical mais você consegue achatar essa curva, mais você consegue dar fôlego ao sistema de saúde e você consegue se recuperar mais rápido. Quanto menor o isolamento social, mais tempo ele se prolonga. Acontece que o fechamento compulsório de estabelecimentos, ele independe, em grande medida, dessa taxa de isolamento social. Então o comércio que está no centro da cidade, por exemplo, ele é compulsoriamente fechado, né? Você é obrigado a fechar. Isso independe do grau de circulação das pessoas. Aquele comércio vai estar fechado. Jogo de futebol, boate que está fechado, eventos que foram cancelados, enfim, diversas atividades econômicas que foram compulsoriamente proibidas de acontecer nesse período, elas vão continuar proibidas de acontecer, independente do quanto as pessoas circularem. Significa dizer que quanto mais as pessoas desrespeitarem o isolamento social, maior será o tombo na economia. E aí tem uma pesquisa, que eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo, mostrando que a taxa de isolamento social ela é menor nas cidades que têm mais eleitores de Bolsonaro. E mais grave do que isso, essa taxa de isolamento reduz nos momentos em que Bolsonaro ele faz pronunciamento contra o isolamento. Aí eu vou deixar aí o link para vocês verem. Está sendo produzido um artigo, né? E aí a matéria pegou os dados preliminares desse artigo que está sendo produzido. Significa dizer então, gente, que sim,
Bolsonaro está ajudando a afundar ainda mais a economia. Esse discurso dele, que eu estou preocupado com a economia, porque a economia, as pessoas passam fome e também vão morrer, que não sei o que, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Não sabemos exatamente qual vai ser o tombo na economia brasileira. Sei lá, 10% de queda no PIB, 9%, 11%. Só existe um fato. Um fato, ele é certeza absoluta. Sem Bolsonaro, a queda no PIB de 2020 seria menor. Então você aí que está passando por problemas de ordem financeira, que apertou 17 na urna, saiba que você, ao apertar 17 na urna, você tirou dinheiro do seu próprio bolso. Sim, foi isso que aconteceu. Já há um bom tempo que eu falo, né, que o estrago que Bolsonaro vai causar no Brasil, no período que ele ficar na presidência, que não sabemos qual vai ser esse período, se ele vai completar o mandato ou se não vai, esse estrago ele é gigante e nós demoraremos muito tempo para recuperar. Talvez a gente não recupere. Quando se fala de questões ambientais, por exemplo, talvez a gente nem recupere. Então a perspectiva desse vídeo é mostrar como isso está atingindo a economia, né? Porque as pessoas se preocupam muito mais com a economia do que com qualquer outra coisa, né? Exatamente por isso tem um monte de gente defendendo esse discurso idiota de Bolsonaro. Que a economia afeta todos, né? Ou quase todos, né? E as mortes causadas pelo corona não vai afetar todas as pessoas, por isso que tem uma grande quantidade que não está nem aí para isso aí. Tá morrendo gente? Besteira. Não é meu parente? Vários estão com esse pensamento. Embora não deixem, não explicitem isso, né? Não falem isso, enfim. Esse é o recado de hoje. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.